Naquele tempo, estando em viagem, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher chamada Marta lhe deu hospedagem em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. Marta, ao contrário, mostrava-se muito ocupada com o serviço da mesa. É porque se aproximou e disse: Senhor, acaso não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Disse-lhe, pois, que me ajude. Mas Jesus respondeu-lhe: Marta, Marta, tu te afliges e te inquietas por muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será retirada. Quando falava assim, uma mulher levantou a voz do meio da multidão, dizendo: Feliz o seio que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Respondeu-lhe Jesus: Felizes antes os que escutam a palavra de Deus e a praticam. Eis que se aproximou um jovem e lhe disse: Mestre, que devo fazer de bom para conquistar a vida eterna? Ele respondeu: Por que me interrogas a respeito do que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observe os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrarás pai e mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tenho observado isso, que me falta ainda. Disse-lhe então Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o jovem foi-se embora triste, porque possuía muitos haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo-vos ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isto, os discípulos ficaram imensamente impressionados e disseram: Quem poderá ser salvo? Fixou Jesus o olhar sobre eles e lhe disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, celebramos hoje o 10º domingo após a festa de Pentecostes e estamos comemorando a festa da dormição da Mãe de Deus, é a festa da nossa paróquia. Amados irmãos, a dormição da Mãe de Deus é um dos grandes mistérios da igreja. Depois da encarnação do Verbo, humanamente falando, o mistério da Mãe de Deus
na sua dormição, nos leva a refletir como Deus é bom. Hoje celebramos a festa da dormição, e dormição significa que a pessoa está num estado de repouso, né? Então a morte é um repouso para entrar na vida eterna. Então dormição significa um sono que nós vivemos e acordaremos na vida eterna. Essa é a promessa do Senhor. A Virgem Maria, na sua dormição, diz a Santa Igreja que a Virgem Maria completou um ciclo humano. Nasceu de um milagre. Joaquim e Ana não podiam ter filhos. Com 3 anos de idade foi levado ao templo. Com 7 anos entrou no templo para servir no templo, que havia a instituição da Virgem que servia no templo. Depois, perto de 14 anos, teve que sair, porque não podia ficar mais no templo. Foi entregue a José, um viúvo, que já tinha vários filhos, e ele a cuidou para que ela fosse a mãe de Deus. O Senhor Deus lhe propõe ser mãe do Filho de Deus. Porque a nossa primeira mãe, Eva, que era uma virgem lá no paraíso, ela escutou uma outra palavra. E a Virgem Maria, ao contrário de Eva, escutou a palavra de Deus e cumpriu a vontade de Deus. E por isso nós temos a Cristo. Cristo encarna, porque toma a carne de Maria e se transforma em homem. Deus se fez homem, graças a Maria. Com a cooperação, com a liberdade de Maria de dizer sim a Deus, Maria nos entregou, nos regalou Cristo, nosso Salvador. E Maria é a primeira a ser salva. O cântico de Magnífica, que nós vamos cantar no final da liturgia, diz: o Senhor, meu Salvador. Então, essa maledicência de desqualificar a Virgem Maria é doloroso ver. Como Deus que se uniu à Virgem Maria, e alguns tentam separar Cristo de Maria. Já ouvi dizer, mas qualquer mulher podia ser a mãe de Deus. Isso é um insulto a Deus. Porque Maria é a melhor coisa da humanidade. O melhor de todos nós é a Virgem Maria, porque ela se dispôs a unir-se ao Senhor. Ela não foi improvisada, já foi anunciada já no livro de Gênesis, no paraíso, quando diz para a serpente que ela morderá o calcanhar e ela lhe pisará a cabeça. A Virgem Maria venceu o pecado, venceu o mal, pela sua humildade, pela oração, pela perseverança, por estar focada em Deus, venceu o demônio. Gastaríamos muito tempo, horas e horas, falando sobre a Virgem Maria, que é um dos capítulos mais especiais da igreja. Muitos santos padres da igreja nos deixaram grandes mensagens a respeito da Virgem Maria: Santo Ambrósio, São Germão de Constantinopla, São João Damasceno, São João Maximovich. Tanto padres antigos e modernos nos falam do benefício da Virgem Maria. Né? Se nós somos a família de Deus, esta família tem uma mãe, que é a Virgem Maria. São Paulo diz que Cristo é o novo Adão, Maria a nova Eva. E Eva significava mãe dos viventes. E Maria, muito mais do que Eva, é a mãe dos viventes no reino de Deus. Por isso que ela está acima dos querubins e dos serafins, porque Deus se uniu à Virgem Maria. São Germão, arcebispo de Constantinopla, tem várias obras dedicadas a Maria. Vamos escolher um pequeno trecho de uma das obras, de uma das homilias de São Germão, quando ele nos dá a reflexão a respeito de um provérbio no Antigo Testamento. Diz assim: o olho que contempla o formoso alegra o coração, e uma boa notícia nutre os ossos. Os ossos. O que é que significa isso? Os mortos ressuscitarão.
A boa notícia é o nascimento de Cristo, é a anunciação e a encarnação de Cristo. Portanto, a vida já está anunciada. A contemplação de Cristo, né, alegrará o coração. E a boa notícia vai nutrir nossos ossos. É a ressurreição. Então, a Virgem Maria é a primeira ressuscitada por Cristo. Então, depois da sua dormição, o Senhor a transferiu para a vida. Ah, mas onde está escrito isso que foi assim? Bom, aqueles que negam que houve o nascimento virginal da Virgem Maria, aceitam que Sara, a mulher do patriarca Abraão, uma mulher de 80 anos, já tinha encerrado sua capacidade reprodutiva, ela foi mãe de Isaac. Esse milagre aceita, mas o milagre de uma jovem engravidar milagrosamente Deus não aceita. No Antigo Testamento, nós temos o episódio do santo profeta Elias, que foi levado para os céus. Maria não, ela não. O profeta Elias sim, mas Maria não. É ridículo isso. E por que a Virgem Maria é coroada, né, no reino de Deus? Ah, onde está escrito? Sim, está escrito. Nós temos várias passagens no Antigo Testamento. Quando os hebreus iam no deserto e tinham o tabernáculo, diz assim, a glória do Senhor desceu no tabernáculo. Isso está escrito no livro de Êxodo, Levítico, Números. Pesquisem, busquem, está lá. A glória do Senhor apareceu aos homens. E a glória do Senhor apareceu especialmente por Maria, para Maria. Porque ela é cheia de graça. A glória do Senhor habitou nela. Maria se transformou no tabernáculo vivo. Não aquela tenda improvisada. Não a tenda que é a igreja construída de pedras, mas um templo vivo. É a Virgem Maria. Então, nós vemos que a glória do Senhor foi prometida a todos. É um tema muito interessante. Assim, pouco menor o Vicente do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, diz o Salmo 8, falando da criação humana do homem. E Maria então nos abre a porta da segunda criação, que nós sermos cidadãos do reino de Deus. É a segunda criação. Então, a glória do Senhor encheu o tabernáculo, diz Êxodo 40, 34, também está em Levítico, está em Números, como já disse. Então, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E quem é o tabernáculo principal? A Virgem Maria. Ela é o templo vivo. É por isso que o Antigo Testamento se fala da Arca da Aliança. Maria é a nova Arca da Aliança. Portanto, nela, e principalmente depois do seu falecimento, foi transportada ao reino de Deus, e ela é a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir, que nos fala o Salmo 45. E que em toda a liturgia, na hora da prótese, nós colocamos uma partícula pela rainha de ouro, coberta de ouro, significa glória do Senhor. Portanto, nós vemos, já no Novo Testamento, não é? Em Efésios 1:18, a riqueza da glória, sua herança nos santos. Ora, se os santos estão cheios de glória, Maria é a principal glória de Deus aqui na terra. Somos transferidos de glória em glória, diz São Paulo na sua segunda carta aos Coríntios 3:18. De glória em glória. Então, a Virgem Maria foi coberta da glória do Senhor. E ela, então, é a rainha. É aquela que é anunciada no livro de Apocalipse, que diz a mulher revestida de sol. Quem é a mulher revestida de sol? Quem pode ser a mulher revestida de sol? Existe alguém maior do que a Virgem Maria? Ninguém, porque ela é a mãe de Deus. E mais, o corpo de Maria é glorificado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Pelo Pai, porque ela foi obediente ao Pai, aceitando ser mãe do Filho e esposado com o Espírito Santo. Que maior glória do que essa?
quem poderá ser maior? Ela está acima dos santos, porque ela é a plenitude da santidade. A glória do Senhor cobriu a Virgem Maria plenamente durante toda a sua vida. Portanto, é natural, e aí vem a consequência, que o Senhor a colocou à sua direita, à direita de Cristo, no reino de Deus. E nós conhecemos na tradição da igreja a história dos mártires. É muito claro, os mártires recebem a coroa da glória. O martírio já é uma coroa de glória. A Virgem Maria ofereceu e dedicou toda a sua vida ao Senhor. Do nascimento à morte do Senhor, ela estava junto dele. Não há como tirar Maria junto do Senhor Deus. Diz o Senhor falando que aquilo que Deus uniu, o homem não o separa. E por que tentam separar Maria de Cristo? Que insanidade é essa? Isso é obra do adversário, né? Que desde o paraíso tenta separar o homem de Deus. Ninguém vai separar Cristo de Maria. Ninguém, porque ele tomou o corpo dela. O corpo humano de Cristo vem do corpo de Maria. Essa ligação e a maternidade nos explica isso muito claramente. Essa união mãe-filho é indestrutível. E por que querem a união de Deus com uma criatura santa? Como vai ser possível separá-los? Esse é o grande mal que tem a igreja, pelas igrejas que não aceitam essa união com Cristo, ou que esquecem dessa união com Cristo, e que a Virgem Maria está junto de Cristo, e que o papel da Virgem Maria é proteger os filhos. Cristo é o Filho único de Deus, e Cristo é o Filho único de Maria. Cristo é o primogênito. Então tem outros irmãos. Sim, irmãos espirituais. Todos nós somos irmãos espirituais de Cristo. Graças a Maria. Portanto, ele é o primogênito entre os vivos e os mortos. Cristo, o Filho único. Cristo, o Filho único de Maria. Mas o primogênito, porque ela também tem outros filhos. Nós todos somos filhos de Cristo. Os apóstolos eram filhos de Cristo. Os mártires eram filhos de Maria, perdão. Portanto, a maternidade da Virgem Maria é real. A doutrina, o dogma, a iconografia, a escritura, a patrologia, a história dos santos, todos eles levam em consideração o papel da Virgem Maria. Portanto, nós, como paróquia da Dormição da Mãe de Deus, temos a obrigação de conhecer essa realidade espiritual. E vê-la, é um privilégio enorme para nós pertencermos à paróquia da Dormição da Mãe de Deus. E temos que viver esse mistério. Cada um de nós deve viver esse mistério de sermos corpos resgatados da morte e que seremos glorificados e que, portanto, nós anunciamos o amor de Deus pela humanidade, que se materializou na Virgem Maria. Portanto, agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, homenageando a nossa mãe e a sua mãe, e que ela continue orando e nos protegendo para que todos nós caminhemos para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.